senhora mencionou as leis específicas, que elas dependem necessariamente dessa aprovação da lei geral, e uma das mais importantes é justamente a lei de uso e ocupação do solo. Eu queria que a senhora explicasse rapidamente, se for possível, né? O que é essa lei de uso e ocupação do solo, no que ela determina, no que ela impacta no planejamento da cidade também, diretor? Certo. A lei de uso e ocupação do solo, ela é uma lei responsável pela produção do espaço urbano dentro da área, né, das áreas brutas, que dentro de uma área urbana, né? A área bruta que eu falo é uma gleba, então você tem as glebas rurais que vão sendo, né, trabalhadas para uma outra finalidade, que é a produção agrícola, muitas vezes é outro tipo de uso, mas estando dentro do perímetro urbano ou de expansão urbana, elas podem ser urbanizadas. Então, o primeiro passo para você edificar uma área dessas e incluir na área urbana é fazer a aprovação da diretriz de parcelamento do solo e aprovar o loteamento. Nessa aprovação, já se analisa dentro do viés da lei de uso e ocupação do solo, ele só pode projetar o seu empreendimento baseado nos coeficientes, nas taxas de ocupação. Então ele vai saber se ele pode verticalizar ou não, se ele vai ter que construir horizontal, qual é o tamanho do lote máximo, né, ou do lote mínimo, ou como é que ele vai ocupar essas áreas. Então, a lei de uso e ocupação ela é extremamente importante porque ela vai destinar o adensamento, vai definir isso, né? Como que você vai ocupar essa determinada região da cidade. Então, ela é dividida em zonas, cada zona tem uma delimitação que a gente diz cartoral, porque ela é descrita, né, por tipo assim, verte tantos metros à direita, tantos metros à esquerda, deflete para não sei aonde. Então, na verdade, os perímetros desses zoneamentos são muito precisos, porque envolvem direitos, né, e obrigações para quem vai construir. Então, isso é o que define o potencial construtivo de uma cidade, ou tipo de uso, se é comercial, serviços, industrial, né? Então, a lei de uso e ocupação é essa belezinha. Mas as outras também são tão ou mais importantes também, que é a uso e ocupação. Essa se sobressai mais, porque existe um debate mais polêmico, os direitos, a questão econômica, sim, né? Sim. Mas você tem o Código Ambiental, que define como que a gente pode ocupar de uma forma equilibrada, né, a parte do ecossistema, a sustentabilidade de uma cidade. Tem a Lei do Patrimônio, ocupar sem desmontar, né, os nossos ícones históricos, sistema viário, como fazer constituir hierarquia viária, enfim, outras leis que também são bastante importantes. Tão importantes quanto. Tá certo. Diretora, para a gente finalizar, a questão das ciclovias, que é uma reivindicação não só de quem é ciclista, mas quem também tem o seu momento de lazer, quer ter o seu momento de lazer, de pedalar no final de semana, enfim, e quer ter mais possibilidade disso, né? A gente percebe que é uma coisa que tem sido desenvolvida nas grandes cidades, inclusive Curitiba tem uma rede de ciclovia muito importante, muito forte, enfim. Aqui em Londrina isso está sendo planejado também. Como é que o Ipu está vendo a criação de novas ciclovias numa cidade que é cheia de altos e baixos, exatamente, né? Nós temos aí um plano cicloviário elaborado em 2006 pelo Ipu, né? Foram 1.500 entrevistas aí que deram origem a essa primeira rede primária, né? O município vem, através dos EIVs, pedindo, né, para quem causa impacto no trânsito, que a gente chama de PGT, né, Polos Geradores de Tráfego, ele sempre, quando o motivo dele é causar aglomeração de veículos, é propor a construção de trechos de ciclovia para ofertar para a população que vem até aquele espaço, que venha num outro modo que não cause tanto problema de tráfego, né? Então, a cidade tem uma rede picotada aí de ciclovias executadas, trechos que foram sendo feitas pelos EIVs. O plano de mobilidade, ele analisou tudo isso, o existente, o que faltaria naquele plano de 2006, atualizou isso daí, porque o município mudou a cara. E dentro dessa realidade, ele concebeu cenários também de 5 anos, 10 anos, 20 anos. E nisso a primeira etapa é óbvio que é fazer as conexões de vários trechos pequenos que estão aí
sem a interligação para uma rede maior, para ofertar segurança, continuidade e facilidade para que as pessoas usem a bicicleta como meio de transporte, né? Uma forma de deslocar segura dentro das áreas pré-determinadas, né? Dentro da ciclovia, e que o ciclista não sofra, né? Risco nenhum de trafegar de bicicleta. É um modo de transporte que é prioritário nas cidades, que são os modos ativos, que é tanto a caminhada, então as calçadas acessíveis, isso é uma prioridade. Você vê que na Prefeitura de Londrina, todo mundo que reforma, que constrói, tem que fazer a calçada já adequada. Tivemos ali aquela região central também que teve um tempo, né, de lei, pela lei, que todos tinham que se adequar, fazer a acessibilidade, promover isso. Então, o transporte ativo, que é a bicicleta e a pé, o transporte coletivo, são as duas formas prioritárias na cidade para você se deslocar hoje em dia. Tá certo. Tem uma previsão de quanto a extensão de quilometragem mesmo de ciclovia na verdade, na houve até uma fala que falaram que nos próximos 5 anos vamos construir 50 quilômetros. Na verdade, o plano de mobilidade ele prevê dentro de 5 anos o que vai ser feito. Eu não sei quantos quilômetros são. Nós é que já temos 43 quilômetros executados, né? E pretendemos fazer interligação. Precisamos olhar lá nas tabelas, né? E fazer a conta ainda, não sei exatamente qual é o volume, mas é um grande volume de ciclovias. E o IPU não vai parar da sua forma de atuar em relação aos polos geradores de tráfego e vai continuar pedindo ciclovias sim, porque um dia nós vamos ter a cidade todinha coberta, inclusive as áreas consolidadas, com um modo de transporte extremamente inteligente. E saudável. E uma grande forma de conhecer a cidade, pontos que a gente não costuma passar durante a semana de carro, por exemplo, é a bicicleta, né? Entendi. Diretora, presidente do IPU, Denise Ziober, muito obrigado pela sua participação no Fórum Entrevista. Eu que agradeço. Obrigada. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe.